Salve simpatia! Espero que esteja tudo bem com você. Muito bacana a gente poder estar vivendo esse tempo de estudo, de compartilhar algumas questões, algumas percepções à luz da contemporaneidade, à luz da palavra de Deus. Nesta temporada estamos passando capítulo por capítulo da carta que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto. Primeiro aos Coríntios é o texto estudado, e nesses trechos, às vezes capítulo, às vezes textos ou trechos menores, nós estamos vendo percepções práticas para orientar a nossa fé e para redirecionar aquilo que nós temos como base da nossa espiritualidade. O capítulo 11 é um capítulo controverso. Ele diz respeito à questão do uso do véu na igreja. É uma questão que às vezes a gente trata de maneira superficial, por categorizá-la como uso e costume. Às vezes deixa-se o assunto de lado, mas nesta passagem e nesta fala paulina para aquela igreja complicada, aquela igreja que valorizava alguns itens externos e deixava de lado algumas interioridades, que às vezes se agrupava em igrejinhas, escolhia líderes, que questionava a autoridade apostólica de Paulo, que tinha questões extremamente desgastantes, como até de ordem sexual com alguns integrantes da comunidade da fé, algumas coisas pesadas. Paulo vem orientando, redirecionando, estabelecendo uma escala de valores. Quando nós lemos o capítulo 11, que estamos pensando nesta oportunidade, nós vemos que no verso número 2 o Paulo fala: eu elogio vocês, porque vocês têm seguido uma linha que se observa inclusive em outras igrejas. No verso número 3, ele começa a falar de uma sequência onde o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. No verso número 4, ele fala que o homem não pode ter a cabeça coberta no momento da sua espiritualidade, porque isso seria desonroso, seria mostrar que naquele ambiente ali tem alguém fisicamente superior a ele. Em contrapartida, no verso número 6 e 5, ele fala o oposto, fala que para a mulher seria vergonhoso ela estar num ambiente público, numa atividade espiritual, sem a cabeça estar coberta. Que aquilo que cobria a cabeça, aquele adorno, aquele adereço, o véu, era um sinal de que há alguém superior a ela, um sinal de submissão. Além dele destacar também a questão cultural da questão, usando a palavra desonra, fazendo aí uma associação com algum grupo de mulher que tinha a cabeça descoberta para ser caracterizada na sua atividade. Deixe-me falar de uma maneira não tão enfática nas atividades da cidade de Corinto, mas para falar de uma maneira aplicável à minha vida. O que essa questão tem a ver comigo? O que este assunto que o Paulo está chamando a reflexão tem a ver com a minha vivência, a minha espiritualidade, a minha tratativa com Deus e a minha manifestação externa da minha fé? O que eu quero falar para você, em poucas palavras, e por que não dividindo este evento observado por Paulo em 3 partes, é que a nossa fé exige de nós repensarmos a questão da hierarquia. Veja que no contexto geral, e especialmente nesse nosso ambiente de modernidade fluida, nesse nosso ambiente em que a relativização é tão forte, o pluralismo é tão incentivado e as hierarquias elas vão ficando em segundo plano. O meu garotinho não consegue me chamar de senhor, me chama de você. Não significa que ele me respeite menos, mas é uma outra estrutura mental, uma outra estrutura de pensamento. Parece que agora nesta ordem de coisas e nesse tempo que a gente está vivendo,
A questão da hierarquia está em segundo plano, ela não tem importância e às vezes até é um símbolo de opressão. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que o Paulo está trazendo para nós. Ele está trazendo que a questão da submissão é a questão que ajuda a orientar a nossa vida. Está trazendo para nós que a questão de haver uma hierarquia é algo positivo para nós termos alguém para prestar contas, para nós termos alguém em quem nós nos realizamos com a sua satisfação, ter alguém que nós obedecemos e com isso criamos uma harmonia que nos leva a uma posição superior àquela que nós poderíamos estar. Então, no verso número 2, quando ele fala que os elogia, e no verso número 3, especificamente, quando ele diz que o cabeça da mulher é o homem, o cabeça do homem é Cristo e o cabeça de Cristo é Deus, nesta última divisão, o cabeça de Cristo é Deus, tem a chave para a gente entender que ter um cabeça, ter alguém superior a nós, não nos desmerece, não nos torna menos, e este que é superior a nós não está nessa posição para nos humilhar ou para esvaziar nossa dignidade. Pelo contrário, sendo alguém que está sob nós, numa posição de amor e de criação de uma nova humanidade, nós temos a ganhar e crescemos. Às vezes as mulheres ficam um pouco desconfortáveis com as falas bíblicas da mulher ser submissa ao marido, mas submissa é estar sob uma missão, é permitir-se ser protegida, permitir-se ser cuidada, permitir-se criar algo maior a partir de uma conexão feita aí por um casal que vai muito além de onde poderia ir sozinho. Primeiro item então para nossa espiritualidade que o texto traz é: respeitem a hierarquia, observem isso como maneira de criar harmonia no convívio social, num grupo social, neste caso na igreja, mas em outros desdobramentos também na família. Hierarquia não é algo mal. Hierarquia, submetendo-se a alguém que é bom, faz com que tenhamos algo melhor. Além de repensar a hierarquia, há um convite para nós também pensarmos e repensarmos sobre aquilo que colocamos em nossas vidas. Esta fala comportamental, ela está trazendo para nós um olhar sobre a realidade das nossas comunicações não verbais. Está trazendo para nós um olhar sobre a possibilidade de que com a nossa vida, com o nosso comportamento, nós negarmos aquilo que afirmamos. Com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso comportamento, nós inclusive entrarmos em contradição com aquilo que nós afirmamos ou tornamos público, até mesmo numa questão de culto público. Pessoas entram em contradição. E é essa contradição que a gente tem que perceber que pode inclusive invalidar a nossa fé ou mostrar que nós estamos enganados ou enganando a nós mesmos. Então, por exemplo, uma maneira de receber uma notícia ou de interagir numa comunicação, às vezes você se fecha e está conversando com a outra pessoa, mas está implícito que você não está aberto para o assunto que está sendo passado. Algumas pessoas em afirmações, elas balançam a cabeça. Não, claro que eu quero fazer essa atividade. Então são contradições que o comportamento nos traz. Aqui nós temos uma questão comportamental. Paulo está chamando a atenção para comportamentos que nós podemos fazer e que por conta deste comportamento negar a nossa fé. Por conta deste comportamento mostrar uma inclinação do nosso coração. Primeiro no aspecto negativo, vamos dizer assim. No aspecto de que culturalmente, naquela circunstância, para o homem, cobrir a cabeça era um sinal de vergonha. O cara pode até dar um verniz espiritual e dizer assim, não, agora eu sou livre em Cristo, eu faço o que eu quiser. Mas na verdade,
E isso está revelando, trazendo à tona algo do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, algo que talvez a gente não queira verbalizar a nossa anarquia, alguns comportamentos nossos sinalizam a nossa incapacidade ou indisposição para nós sermos submissos. E aí, o Paulo fala, se o homem cobre a sua cabeça, isso lhe é um sinal de vergonha. Então, não cubra a cabeça. Se você vai escandalizar, se você vai chocar. A gente vem numa linha tratando, e o capítulo 10 já tinha dito isso no versículo número 22. O Paulo, no capítulo que antecede o nosso capítulo, disse, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas, elas estão dentro da lei, dentro da minha liberdade de ir e vir, desse meu atributo enquanto humano tão precioso, que é o poder fazer o que eu quiser. Como disse o Raul Seixas, tomar banho de chapéu, esperar Papai Noel, escutar Carlos Gardel, faça o que quiseres, pois é sua lei. É claro que você pode, mas algumas coisas você não deve, basicamente porque vai fazer mal para aqueles que compartilham a vida com você, dividem a vida, são parte do seu convívio, e estar harmonizado com ele faz de você alguém mais humano. Considera a pessoa que está perto de você, se você vai colocar algo cobrindo a sua cabeça, sendo homem, e isso na sua cultura é vergonhoso, humilhante, não faça isso. Simplesmente em consideração ao outro. Até porque nós, segundo nos disse o texto de 1 Coríntios 10, 24, que está diretamente conectado aí com aquilo que a gente está falando, ninguém deve buscar propriamente o que é o seu interesse, mas buscar o bem e o interesse do outro. Então, em primeiro lugar, para uma boa espiritualidade e para práticas coerentes, a gente deve entender a hierarquia. Se eu consigo me submeter no ambiente social, se eu consigo me enquadrar, eu consigo dar sinais que estou pronto para me submeter a Deus e começar um novo estilo de vida, começar a viver uma nova lógica, que é a lógica do reino, que prevê submissão ao Rei dos Reis. Segundo lugar, repensar aquilo que eu coloco na minha vida, pensando que eu tenho liberdade para colocar, para cobrir a cabeça, mas que isso, em sendo desonroso, vai trazer um choque social, vai trazer um mal-estar para as pessoas que eu convivo. De repente, você beber socialmente é uma questão que não tem problema nenhum do ponto de vista maior da análise da questão. Mas quem está do seu lado, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, fica chocado, acha desconfortável, é um mau exemplo para o seu filho, e você fazendo isso, você acaba entristecendo alguém. E a nossa existência não é para fazer a vida de alguém pior, não é para gerar desgaste, é para gerar bem-estar. Devemos estar atentos sempre para a condição de criar bem-estar. Em terceiro lugar, que eu quero falar para você, e que essa percepção sobre o texto nos traz, diferente do homem que se coloca algo sobre si, traz vergonha e traz mal-estar no convívio social, no outro extremo, a mulher, se não traz, se deixa de fazer, também traz um mal-estar. E aí o Paulo traz para a gente esse terceiro item, falando assim, olha, a gente tem conhecimento, é no nosso domínio aqui social, que as prostitutas da cidade de Corinto se diferenciam a partir do cabelo cortado curto. É da nossa sociedade de hoje. É da nossa sociedade há muito tempo, e ainda prática que inclusive se mantém nos países islâmicos, a questão da mulher digna estar coberta, estar com a cabeça coberta. É da nossa sociedade oriental do primeiro século. É da nossa sociedade oriental do primeiro século que uma mulher, quando é pega em adultério, a primeira atitude do marido é arrancar o seu véu, para que todos saibam que ela está com uma prática desonrosa. Então, se isso faz parte da nossa cultura do primeiro século,
Não adianta querer ser moderninho, não adianta querer dar esse sinal de protesto, pegar carona na fé para poder externalizar este grito de liberdade que é cabível, que tem o seu lugar em muitas atitudes, mas que merece ser pensado à luz da fé que nós professamos. Então, mulheres, é cultural, cubram sua cabeça. Nossa reflexão, para o nosso contexto hoje, traz para nós a questão daquilo que devemos fazer, mas não fazemos. Assim como a mulher devia estar com a cabeça coberta e não estava, da mesma maneira nós. Existem algumas práticas, alguns hábitos saudáveis. Por isso que o texto começa no verso número 2 dizendo: eu louvo vocês, eu elogio vocês por conta desta disposição de estar submissos, estar fazendo as boas práticas que se observam nas outras igrejas. Olha, eu quero neste olhar, por que não dizer até um pouco social, um pouco psicológico, um pouco comportamental, para usar um termo melhor, dizer o seguinte: a maneira que a gente interage com a vida sinaliza a fé que nós nutrimos em nosso coração. Esta postura de revolta, esta postura de quem grita pela sua independência e diz: eu tenho os meus direitos, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito, eu mereço. À luz do cristianismo, ela acaba sendo uma postura de afronta, acaba sendo uma postura que por vezes traz mais prejuízos do que lucros, do que ganhos reais. Boa parte das pessoas assim que a gente interage pertence ao público jovem. Que legal seria se a gente conseguisse trazer tecnologia, trazer modernidade, trazer discussões, mas respeitando as pessoas mais velhas, respeitando as suas ideias, respeitando suas práticas. E aí deixar de fazer só como sinal de rebeldia: eu posso colocar, mas não vou colocar. Eu posso estar, mas não vou estar. Eu posso, mas... Esses sinais de protestos aí mostram muito mais uma infantilidade do que uma maturidade. O convívio cristão prevê fazer o bem ao próximo. O convívio cristão prevê andar a segunda milha, prevê você oferecer além daquilo que pedem a você. O cristianismo é essa proposta de Deus de religação entre ele e o homem, de remoção da barreira do pecado que nos distanciava. E este caminho de remoção de barreiras e de estabelecimento de uma nova realidade passa por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então eu promovo esse próximo, eu faço bem esse próximo. Com isso a gente cria uma humanidade melhor. Com isso a gente chega a criaturas que se autoclassificam de humanas, mas muitas vezes são desumanas. A gente chega a subir um degrau enquanto criatura e passa verdadeiramente a ser gente como gente tem que ser. Passa a ser mais humana. Esse caminho passa então por abrir mão. Quero dizer a você que neste evento social do primeiro século, das mulheres com a cabeça coberta, com a sua burca ou algo que o valha, neste evento do primeiro século, de aplicação tão específica para aquela sociedade, verdades do coração. Você deve se submeter, entender uma hierarquia. Você deve prestar atenção para não deixar de fazer aquilo que socialmente é conveniente, que cria um bem-estar e que não deixa pessoas com dúvida. Faça. Se é ir para o culto, se é estar numa igreja, se é pertencer a uma classe de estudo bíblico, se é cantar determinadas canções que fazem parte da nossa tradição, não deixe de fazer só por rebeldia, para querer ser diferente. E olha, vou até além em alguma coisa que a gente não toca muito.
até algum determinado tipo de roupa, algum determinado tipo de adereço. Pense nisso. Pense também em não colocar na sua vida, colocar aquilo que não é para colocar e não tirar aquilo que é para se ter. Ok? Nessa experiência masculina, feminina, nessa experiência social, a realidade dos nossos corações revelados. Que você revele o seu coração, que você seja coerente, que as suas práticas confirmem a sua fé e que nesta vivência você seja alguém melhor e faça o seu mundo melhor. Deus quer te abençoar nessa direção. O Espírito de Deus nos capacita para este fim à medida que nós estamos em Cristo Jesus vivendo uma nova realidade. Deus abençoe. Vejo você em breve em outro de nossos encontros falando sobre a palavra de Deus e trazendo para a nossa aplicação prática. Até breve.